Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um culto doméstico, um momento de reflexão na palavra de Deus e uma oração por você e por sua família. A palavra de Deus para nossa meditação nesse dia está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Vamos ler do versículo 9 ao versículo de número 12, onde diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Meus queridos irmãos, que palavra maravilhosa, não é? Que saudação maravilhosa do apóstolo Paulo aos Colossenses. Aqui o apóstolo Paulo, ele glorifica a Deus pela vida dos irmãos que estavam em Colossos. E ele relata, irmãos, das boas notícias que chegaram até ele. E a partir dessas boas notícias, a sua intercessão pelos crentes que estavam naquele lugar, para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não é, irmãos? Que pedido sábio! Nós devemos pedir, irmãos, pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa vida, para que Deus nos dê conhecimento da parte dele, para que Deus nos dê sabedoria e inteligência espiritual, irmãos, para que as nossas decisões, para que os nossos passos estejam verdadeiramente pautados em Cristo. Irmãos, aí a palavra continua e ele diz a finalidade. Ele diz assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Você observa, para que a gente precisa pedir sabedoria, conhecimento, inteligência espiritual? Aí o próprio apóstolo Paulo justifica em sua carta, para que possa continuar andando dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Você observa que esse versículo 10 aqui, você observa que glória seria ele aplicado na nossa casa. Você observa, irmãos, aí você olhar para a sua casa e você dizer assim: Senhor, eu te louvo porque toda a minha casa anda dignamente diante de ti. Toda a minha casa te agrada em tudo. Toda a minha casa frutifica em toda boa obra. Toda a minha casa cresce a cada dia no conhecimento teu, Senhor. Vocês estão dedicados à tua palavra. Não é, irmãos? Que bom seria que nós pudéssemos falar isso da nossa família, da nossa casa diariamente. Agora, é possível, não é? Se nós também, não é, irmãos? Não cessarmos de orar, assim como o apóstolo Paulo, e pedir para que sejamos cheios do conhecimento, da vontade de Deus, da sabedoria e da inteligência espiritual. E não somente isso. Isso aí, irmãos, é o começo. Porque o versículo 11 fala assim, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Né, irmãos? E em toda a paciência e longanimidade com gozo. Ou seja, irmãos, quando nós clamamos a Deus e pedimos misericórdia, pedimos sabedoria, pedimos conhecimento, inteligência espiritual, o Senhor, irmãos, nos coroa não somente com essas coisas,
mas também da parte de Deus vem a sua misericórdia, vem a sua força envolvente para nos ajudar a vencer os obstáculos que se levantam nessa vida. Não é, irmãos? Vem a paciência de Deus. Começamos a contemplar a longanimidade de Deus, a paciência, a alegria, porque o apóstolo Paulo ele fala com toda paciência e longanimidade, e ele diz com gozo. Gozo é alegria, irmãos, né? E mais, irmãos, dando graças ao Pai, atribuindo a Ele tudo, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, não é? Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, ou seja, dando graças ao Pai, que pelo seu poder e pela sua infinita misericórdia, nos permite chegar, por exemplo, no culto doméstico, de aprendermos, irmãos, baseado na palavra de Deus e baseado nos seus santos ensinamentos, nós podemos, irmãos, possamos abençoar, edificar mais, conduzir a nossa casa à presença do Mestre. Queridos irmãos, que estas palavras moldem ainda mais, aperfeiçoem ainda mais a nossa comunhão com Deus. E eu desejo que você e a sua casa continuem sendo uma bênção na presença do Senhor. Ore comigo agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresento a Ti a vida dos Teus servos, o lar, a casa dos Teus filhos. Apresento, ó Deus, todas as áreas, ó Deus, que estão sendo colocadas em oração agora, pois às vezes eu apresento a vida dos Teus servos e eles já lembram de uma dificuldade, eles já lembram de um propósito, eles já lembram o nome de alguém que estão intercedendo. Senhor, por tudo isso eu te peço, e eu te peço a Tua bênção. Eu te peço que o Senhor continue guardando, protegendo, fazendo prosperar, operando, Senhor, maravilhas. Oh, meu Deus querido, em nome de Jesus, abençoa mais a vida de cada um, Senhor. Dá vitória aos Teus servos nesse momento. Faz eles sentirem a presença maravilhosa e sacrossanta do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, cura os enfermos. Anima pelo Teu poder, Senhor. Traz gozo à alma que precisa ser animada neste dia. Meu Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque eu creio nas Tuas promessas e na Tua presença sobre a vida dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, recebam uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, queridos. Um forte abraço e que Deus continue abençoando a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.